Quinta-feira, 6 de outubro de 2023, às 18 horas e 44 minutos, na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, vamos dar início à oitiva complementar do pretenso colaborador Rony Lessa, em relação ao anexo 1 apresentado pela sua defesa técnica, devidamente constituída para esse fim, cujo objeto desse anexo 1 é a autoria intelectual e a questão da motivação do crime que envolve o homicídio da então vereadora Marielle Franco, seu motorista Anderson Gomes, além da tentativa em relação à assessora Fernanda Chaves. Rony, devo frisar que o senhor tem o dever de dizer a verdade e renuncia nesse momento ao seu direito constitucional de permanência em silêncio. E, nesse sentido, o senhor não pode omitir ou mentir deliberadamente sob pena de rescisão de eventual acordo de colaboração premiada a ser celebrado entre o senhor, a Polícia Federal e agora a Procuradoria-Geral da República, nesse ato representada pelo doutor Olavo Pezzotti. O senhor tem ciência disso? Sim. O senhor está na presença do seu advogado, devidamente constituído para esse fim. E a intenção da nossa oitiva nesse momento é complementar a oitiva realizada já anteriormente, aquela na presença do então Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que naquele momento detinha a atribuição para atuar, o que supervenientemente foi alterado em razão da decisão do ministro do STJ, ministro Raul Araújo. Ciente de todo esse panorama, a gente veio lhe ouvir acerca de alguns pontos para a gente ficar um pouco inconsistentes e que a gente precisa de uma melhor explicação sua. Eu queria começar pela eventual contraproposta. O que você receberia ali para praticar o crime em face da então vereadora Marielle Franco? O que ficou avançado entre o senhor e aqueles responsáveis lá pela cadeia de mando? Quando foi trazida a proposta pelo Edmilson Macalé, na verdade ele me trouxe a proposta um tempo antes e não sabia exatamente quanto seria, como seria, e eu acho que não sabia nem qual era o alvo, é a grande verdade. Quando nossa conversa sobre esses assuntos começaram, sobre o caso da Marielle em si, nós já tínhamos anteriormente comentado sobre vários outros personagens ligados ao pessoal. Tá? Só que ele nunca me falava exatamente, ele simplesmente perguntava se eu tinha como levantar algumas pessoas. E uma pessoa que ele me pediu no ano anterior, se eu não me engano, 2015, 2014, alguma coisa assim, foi o Renato Cinco, que era um vereador, e eu me lembro bem dele devido à Marcha da Maconha, que ele é um cara que puxava essa Marcha da Maconha no Rio, né? E eu me lembrei, eu não perguntava muito sobre realmente o quê. Por que o Renato Cinco? Ele também não me falava, ele simplesmente me falava que não tem como puxar, tem que eu tive com os padrinhos. Quando ele falava padrinhos, ele estava se referindo ao... Eu não lembro na época se era o deputado ou vereador, eu não sei exatamente os cargos que eram ocupados por eles, mas eram os irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos, e ele falava que tive com os padrinhos, ele gostava de passarinho, ele era um cara viciado em passarinho, viciado em rodas de galo, de briga de galo, essas coisas. Eu já gostei muito de passarinho, mas galo eu nunca me interessei, mas eles sim, todos eles eram metidos com isso. Então, ele tive com o padrinho, tive com os padrinhos, aí vinha com esse negócio, pô, tu sabe que tem como levar? Tem, e por aí. Aí uma vez foi o Renato Cinco, outra vez foi o Chico Alencar, outra vez foi de vez em quando ele me perguntava, eu não lembro exatamente quantas pessoas ele me perguntou e quais, mas eu lembro desses nomes que me chamaram mais atenção. Até o dia que ele falou, pô, cara, tem uma proposta boa para a gente ficar rico. Foi em relação aqui, sobre aquelas pessoas, eu achava na época, inclusive, que fosse uma das pessoas já que ele já teria falado, que ele já teria citado o Renato Cinco, só que eu não consegui ver exatamente como se ficar rico com a morte do Renato Cinco. Então, foi uma galerinha também muito reservada, muito cuidadoso com essas questões. Ele, não, cara, não tem como te falar agora, eu não sei se ele me falou exatamente se ele sabia ou não, ele só sabia que era uma proposta muito boa
e que era para ficar rico. Eu falei, cara, nós vamos ficar ricos. E você está comigo? Eu, obviamente que eu me interessei. Uma proposta realmente indecente. E perguntei a ele, eu falei com ele, não, a gente tem que matar. Eu falei, não tem problema. Eu aceitei de cara, sem saber até quem é. E em determinado momento, isso a gente já em 2017, 17, se eu não me engano, ele veio com um assunto relacionado ao Marcelo Freixo. Tá? Ele, foi em 2017, ele falou, Neto, tem como levantar o Marcelo Freixo? Aí eu falei, porra, cara, tem. Mas aí a ficha foi caindo. Eu achei que ali fosse a tal missão que ele estava preparando, que a gente ia ficar milionário. Né? E ele, não, vamos lá. Tem como levar? Tem. O cara tem 20 seguranças. Você tem algum amigo sniper? Eu falei, porra, Macalé, tem noção do problema que isso gera? Eu dei uma cortada nele, né? E ele, cara, mas tem ou não tem? Eu falei, cara, eu até brinquei com ele. Eu falei, sniper por sniper, eu sou, que eu atiro de fuzil de ferro há quase 30 anos. Mas a possibilidade de ver, eu falei, tem sim. Tu vê isso pra mim? E a gente não amadureceu muita coisa, não. Levei pra ele, eu falei, Macalé, o cara mora em Niterói. E ali eu já fui calculando o problema que poderia gerar, tá? E eu falei, eu vou tirar isso da cabeça do Macalé. Eu pensei isso comigo. Eu falei, Macalé, é Niterói. O cara tem 20 seguranças. Não tem tanto sniper no Rio de Janeiro. Eu posso até não ter o curso, ser embrevetado como sniper, mas todo mundo sabe que eu atiro de ferrolho há muitos anos e todo mundo sabe que eu atiro relativamente bem. E teria condições de fazer aquele disparo. No meio de 20 seguranças, nós não vamos provocar uma pessoa qualquer. Está provocando o Marcelo Freixo. É uma coisa bem ampla, bem mexe com partidos, é uma coisa muito grande, pesada. Fui tirando isso da cabeça dele. Tá? Aí ele aceitou, não cobrou mais. E ali foi talvez a nossa primeira entrada com relação a crime. Tá? Por quê? Porque, na verdade, as outras pessoas que ele perguntava, ele nunca falou em matar. Ele só perguntava se tinha como levantar. Talvez ele nem fosse me inserir naquilo. Tá? Ele só queria o levantamento. E como ele sabia que eu tinha a senha de um site de busca, ele sabia que eu tinha isso há muito tempo com a polícia, a gente usava aquilo ali na polícia, para evitar usar o oficial da polícia, que é o Infoseg. Muitas vezes a gente fazia uma busca preliminar pelo CC Fácil. Então, ali, a primeira vez ele fala comigo em matar alguém. Foi com o Marcelo Freixo. Tá? Aí eu perguntei se era ali que a gente ia ficar milionário, né? Que existia essa coisa de ficar milionário. Falei, ele, não, cara, deixa eu falar com os padrinhos. Mas todas as vezes eles se relacionavam ao Domingos e ao Chiquinho como padrinhos, devido a nosso relacionamento lá atrás, nosso conhecimento na chacrinha, onde eles têm o Aras, onde houve o primeiro contato com essa família. E ele continuou. Depois da morte do Santiago, eu nunca mais soube deles, nunca mais encontrei, nunca mais vi, porque a gente frequentava o mesmo quintal, que é onde era a roda de passarinho. E dali, Macalé subiu um pouco, ele sempre trabalhou com contravenção, desde a época de Maninho, ele trabalhava para o Maninho, depois passou a trabalhar para um tal de Sérgio Huck, que é um banqueiro da ilha. Aí tinha também um outro banqueiro que trabalhava, que era o Celso Cury, e passou a trabalhar para o Bernardo, que é remanescente lá da família do Maninho, né? Então, em determinado momento, ele me trouxe umas propostas, falou assim, Rony, eu preciso dar um dinheirinho lá do Bernardo, e tu me ajuda, tu tem como me dar uma bola? Eu falei, Macalé, nós não vamos ficar ricos, nós não temos uma empreitada para ficar rico, porque eu tinha uma condição financeira muito boa, tá? Eu ganhava dinheiro de gatonete, ganhava dinheiro de máquinas de fliperama, máquinas de música. Eu tinha barracas de lanche legais, que me davam 30, só as barracas me davam 30 mil reais por mês. Eu tinha 33 mil, só que eu pagava 3 mil para guardar elas. Então eu tinha 30 mil só das barracas.
Então, um cara que ganha 50 mil por mês, no mínimo, não precisa estar se enfiando numa coisa tão arriscada para ganhar 100 mil, pô. É uma coisa perigosa, muito arriscada, eu tendo uma vantagem boa. Ele falou assim, Rony, vamos melhorar isso aí. Eu ganho 50 mil do Bernardo, nós vamos dividir. E eu falei, eu não sei se eu pedi para incluir o Suel, se ele mesmo já deu a opinião do Suel. Só sei o seguinte, vamos dividir, eu, você e o Suel, vai dar 17 mil para cada um. Tá bom? Eu falei, tá, mas qual o negócio ali? Pô, eu falei, mas galera, vamos evitar, já que a gente tem essa grande empreitada, que ele valorizou muito essa coisa. Tá? Ele deixou bem claro que a gente ia ficar rico. E aquilo, na verdade, me provocava, me gerava ansiedade. Pô, rico, mas rico como? Será que ele tem noção do que eu acho o que é riqueza? O quanto me satisfaria para dizer que eu estou rico? Né? Então, num determinado momento, ele me levou para conversar com o próprio Bernardo, com o chefe da segurança dele, o Roque, e ali ficou acertado que uma coisa interessante, o próprio Bernardo ele queria, na verdade, que o meu nome estivesse vinculado a ele só pelo nome. Eu percebi isso. Não, é só para dizer que você trabalha para ele. Interessante isso, porque uma pessoa ganhar para não ir trabalhar, só para usar teu nome, falei, se for assim, tá, é uma coisa bem interessante. Mas qual era o serviço aí que foi avançado? Não, até então não tinha nada. Até então não existia nada. Ela simplesmente dizia que o Bernardo podia usar meu nome dizendo que eu estava na segurança dele. Tá? Na segurança não, que eu era do contexto dele. Falei, bacalhau, manda esse dinheiro entrar. Aí, pô, mais de 17 mil. Aí já começou. Me levou na casa do Bernardo um dia, a gente conversou numa sala surda lá. Uma sala que, segundo ele, era preparada que podia falar à vontade, que não existia grampo, não existia problema, não existia nada. Então, ali já foi passando o nome de uma pessoa que tinha se casado com a ex-cunhada dele, com a Chama. Tá? Essa pessoa era ligada a YouTube, mas pelo que eu pude entender, a questão ali era justamente sobre a legitimidade do casamento. Porque a partir do momento que entra um homem ali para casar com a Xana, ele pode muito bem pedir a parte dela, como herdeira do Maninho. Tá? Porque o Bernardo representava a Tamara, irmã dela. Então, ele abraçou tudo, meio que na marra, meio não, na marra. E, como homem no negócio, já ficaria diferente. Então, essa questão aí, então, ficou bem entendida. Tá? Em que o nome dele era Rafael Alves, se não me engano. Rafael Alves. O irmão dele era presidente da Rio Tour. Então, aquilo ali, eu falei, mas, galera, porra, a mesma coisa que eu falei sobre o Marcelo fez, cara, o negócio é complicado. O cara é irmão do presidente da Rio Tour, pô, só. Aí, porra, tu acha que dá problema? Eu falei, se eu acho, não, eu tenho certeza, pô. Mas, cara, eu fui empurrando com a barriga. Toda ele vinha com um, toda ela vinha com o outro. E aquilo ali gerou um cansaço. Eu percebi que gerou um cansaço no contrato do Macalé. Tá entendendo? Porque ele ganhava dinheiro, mas não fazia porra nenhuma. Não fazia nada. E eu também não. Então, resumindo, por que a gente ganhava esse dinheiro? Até que um dia ele falou assim, pô, cara, me ajuda, nós temos que resolver um problema. Aí entrou quem no circuito? Entrou quem no radar? A presidente do Salgueiro, Regina. Tá? A presidente do Salgueiro e tivemos uma reunião. Eu, na verdade, a princípio, o Macalé e o Suel do Quebra-Mar, que não foi uma reunião, ele chegou, sentou e expôs logo o assunto. E ali a gente começou a desenvolver o trabalho. Aí depois eu tive com o Roque, pessoalmente. Aí tive com o Bernardo, pessoalmente. Exigi que eles viessem para dentro do carro que eu estava com o Suel, porque eu não queria que a segurança dele me visse. Tá? Por precaução. Pô, o cara tem 20 seguranças. Eu não quero ser visto por 20 seguranças do cara. Então, a gente vai se manter dentro do carro, vocês entram no nosso carro. Ele veio tranquilamente. Que não é bem o perfil dele. Tá? Ele é um cara muito sistemático e é um cara relativamente poderoso. Tá? Então, eu exigi que ele entre no meu carro, mas entrou. Entrou ele e o Roque no banco de trás, Suel dirigindo e eu no banco do carona.
Ali a gente acertou realmente a questão da Regina e ficou acertado, começamos, só que na verdade eles não tinham nada da Regina. Eu tive que começar a buscar, como o próprio site de busca mostra, eu tentei levantar pela família toda, porque ela tinha um monte de filha, e todos os endereços das filhas também constavam como dela. Ou seja, para saber onde ela estava realmente, era uma coisa trabalhosa, não é uma coisa tão simples. Mesmo assim, continuamos empurrando um pouco com a barriga. E leva, por quê? Porque a questão, por mais que eu não soubesse ainda que era Mariana, mas eu sabia que tinha uma coisa para ficar rico. Eu não vou me queimar, por besteira, se tem uma coisa para ficar rico. Então eu falei, Macaé, eu fui empurrando, até que veio a notícia, se eu não me engano, em setembro do ano de 2017, com relação ao fato, Marielle, que na verdade ele não me falou o nome, mas já em relação ao fato. Tá? Ô, Rony, o negócio vai andar, tive com os padrinhos, tive final de semana, parece que ele teve a cavalo com eles perto do Aras deles, ali no bairro do Tanque, próximo às áreas, e marcamos essa reunião. Ele fazia contato diretamente com o tal de Peixão, que eu não conhecia, e não conheço ainda. E esse Peixão que fazia contato com as pessoas. Então a gente se reuniu ali no Baladinha, um bar, uma casa de suco próxima à minha residência. Dali nós partimos, pela orientação do tal de Peixão, nós nos encontramos naquele hotel. Não nos encontramos, não. O ponto de referência era o Hotel Transamérica. Tá? E quando chegou ali, ele falou, tô aqui. Não, desce, vem mais para frente. Aí quando nós fomos na rua, a rua era bem deserta, era noite, mais ou menos umas 9 horas da noite, se não me engano. E umas árvores, tinha um muro, um carro parado, e as pessoas já estavam lá. Somente Chiquinho e Domingos Brazão. Tá? Nesse encontro lá. Quanto tempo? Porque há muitos anos que eu não os vi. Eu me encontrava, e após a morte do Santiago, eu nunca mais os vi. Tá? Então, lá a gente jogar sinuca, beber café junto, não sei se a gente bebia cerveja junto, eu não lembro exatamente. Mas nesse encontro, o que foi falado para você? Então, nesse encontro, ali foi explanado exatamente quem era o alvo, tá? Por que era, e o que realmente seria a nossa vantagem. Então, ali eu não estava sendo contratado para matar uma pessoa. Então, o Macaé ele foi bem preciso no que disse, foi que nós vamos ficar ricos. Não é uma empreitada para você chegar ali, matar uma pessoa, ganhar um dinheirinho, não. A questão era a seguinte, eram duas áreas, tá? No bairro do Tanque, e ali seriam dois loteamentos, tá? Medellín 1 e Medellín 2. Eles teriam o Medellín 1, que fica atrás do Aras deles, e em frente, do outro lado da rua, seria o Medellín 2. Tá? Esse seria a nossa parte. Então, na verdade, eu não fui contratado para matar a Maria como um assassino de aluguel. Não. Eu fui chamado por uma sociedade. Tá? Em que, na verdade, as chaves do negócio não era só isso, não era só a terra em si. Dali surgiriam duas comunidades, porque a área é enorme. Caberiam 500 terrenos em cada um deles. Nos dois eram 1000 terrenos. Então a coisa é grande. A coisa é grande, é imensa. Então ali, duas comunidades novas, em que haveria a implantação de uma milícia, logo após a venda dos terrenos. Então ali teria a exploração de gatonete, a exploração de combis, a exploração de qualquer outra coisa que a milícia explora. Venda de gás, tá? Tudo que a milícia explora ia ser implantado em duas comunidades novas e numa área estrategicamente posicionada em Jacarepaguá que não era dominada por eles. A área deles em si aquela área Camurim, Recreio, Vargem Grande, Recreio não sei exatamente, mas Vargem Grande, toda aquela área da Estrada dos Bandeirantes, Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, ali já é dominado por eles. Eles já trabalhavam com isso nessas áreas há décadas. Eles sempre trabalharam
com a questão de imóveis, de legalização de imóveis, legalização de terras. O que é isso? Isso é grilagem. Isso é grilagem. Isso é uma invasão ou não, porque às vezes eles se maqueiam documento, muitas vezes enterram os velhinhos que moram na terra, matam em terra. Então, isso no Recreio de Bandeirantes, isso aí, ó, há muito tempo isso já era feito. Mas você tem algum exemplo de qual interesse de grilagem eles já tinham trabalhado? Em qual área? Para essa área lá de Vargem Grande, exatamente não. Mas a questão ali de Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha, praticamente todas as grilagens ali estavam por trás disso. Todas. Tá? Um exemplo fácil que eu posso citar é o prédio onde hoje tem o Flusão Gás, é o Flusão material de construção, né, que na verdade começou como um depósito de gás. Flusão. Flusão, que o proprietário é o Sandro. Logo depois tem o Martelão também. Tudo aquilo ali é grilado. Tudo aquilo ali foi trabalhado, feito por eles. Ali é o curral eleitoral deles. Ali eles cresceram na grilagem misturada com a milícia. Porque dá vantagem de 10 milhões, 15 milhões, isso para eles é corriqueiro. Isso para eles não é nada de absurdo. O cara vai dividir aqui comigo. Porque a questão valiosa ali é o quê? Depois, é a manutenção da milícia, porque a manutenção da milícia vai trazer voto. Isso é fato. Então, se vocês podem perceber, se fizer uma pesquisa da quantidade de votos que eles ganham em Rio das Pedras, Gardênia Azul, aquele Morro do Banco, aquela Muzema, Tijuquinha, praticamente todos os votos que elegem eles são dali. Tá? Por quê? Porque depois da implantação, da venda dos terrenos, da venda dos terrenos que fazem prédios, milhares de kitnets, não são dezenas nem centenas, são milhares. Você está falando de muito. Então, depois daquilo ali, as pessoas que estão ali vão votar neles. Por quê? Porque eles moram num lugar que hoje eles têm um papelzinho qualquer. Porque as pessoas que compram são humildes, não entendem nada, não sabem que aquilo foi grilado, não entende nada. Manda fazer um papelzinho, eles têm os contatos no RGI, e antes era feito por um senhor chamado Jorge Panaro, que eu acredito que já está morto, e os filhos deles, o filho, eu não sei se tem mais de um filho, tá? Mas um filho com certeza, assumiu essa condição aí. Então, toda aquela grilagem ali de Rio das Pedras, Museu e Tijuquinha, tudo é deles. Tudo. A gente está falando de milhares de kitnets, milhares de apartamentos e terrenos, muitos terrenos. Tá? Então, quem administraria essa nova área? A princípio, no que a gente deixou bem tratado ali, seria eu e Macalé. A gente poderia ter uma tropa com a gente. A gente também não deu essa entrada a ele, dizendo, eu tenho 10 homens, eu tenho 50 homens. Não falei nada disso. Ele só queria que vocês que nós administrássemos, porque o meu nome é um nome pesado no meio policial Rio de Janeiro. Muita gente respeita. Milícia, todas elas tinham um grande respeito por mim, apesar de eu nunca ter sido, na verdade, miliciano, mas eu era amigo de todos, pô. Eu era amigo de todos. Eu já ajudei todos com inquéritos na polícia, probleminhas daqui, probleminhas dali, e pede o Lessa, ajuda o Lessa. Alguém precisava pagar arrego a uma delegacia. Quem é o delegado? Pô, esse cara é chato pra cacete, mas o Lessa tem acesso. Então, pelo que você está dizendo, assim, as duas partes lucrariam com a venda dos lotes. Com a venda e com a manutenção. E, posteriormente, você e o Macalé... Exatamente. Íamos gerir aquilo ali, tá? Passariam a gerir e explorar. Exatamente. A área. Exatamente. O interesse dos irmãos seria eleitoral. Eleitoral, porque aquele lugar ali, ele é um dos extremos de Jacarapaguá, tá? O bairro do Tanque. Ele faz divisa com aquele... A Chacrinha não é um bairro, é uma localidade. Mas já abaixo da Chacrinha já está a rua Luiz Beltrão, que já é Valqueire. Então ali você tem o bairro do Valqueire. Um pouquinho mais adiante, descendo a Rua das Rosas, você tem a Rua Intendente Magalhães. No próximo cruzamento já é Oswaldo Cruz. Mais para o lado esquerdo já é Bento Ribeiro. Do outro lado é Madureira. Ou seja, tem Campinho, Praça Seca, área enorme. E eles não tinham o mínimo ali, nada. Eles não tinham ingerência nenhuma ali. Eles não tinham predominância política ali. E o Macalé ser uma pessoa altamente popular. O Macalé era uma pessoa muito popular em Madureira, muito popular em Oswaldo Cruz, onde ele cresceu no conjunto de Oswaldo Cruz. Então, o Macalé, você não conseguia atravessar
Madureira, uma rua com 50 metros, tu ia levar 20 minutos, porque o Macalé ia beijando todas as velhinhas que ele encontrava no caminho. Criancinha, ele mandava ir lá no camelódromo pegar um boné, porque as pessoas gostavam do Macalé. Ele era uma figura bem bacana. Ele era uma pessoa legal, uma pessoa que gostava das pessoas. Fazia festa de Corte da Damião, festa de Dia das Crianças. Ou seja, o Macalé tinha um perfil político, tá? Coisa que eu não tinha. Mas eu tinha o quê? A bagagem na polícia, tanto na PM quanto na Polícia Civil. Então, tudo que precisasse a nível de delegacia e batalhão, o Lessa resolvia. Tudo que precisasse a nível ao nível social, digamos assim, era o Macalé. Tá? E juntando eu e Macalé. O Macalé também tinha uma grande, digamos assim, uma grande moral. Ele foi um policial muito combativo. Então ele tinha moral como polícia e tinha o amor das pessoas. Uma coisa muito interessante, ele conseguia mesclar isso. Dois extremos, tá? Um cara altamente ativo na polícia, um cara altamente profissional e austero na polícia, e conseguia ser um cara super simpático. Então, ele misturava essas coisas. E eu não, eu era um cara estrategicamente, eu era um cara bem estratégico, e ali seria bem interessante. Problema com a delegacia, o Lessa resolve. Problema com o batalhão, é óbvio que o Lessa resolve. Então, eu também seria uma pessoa muito interessante. Talvez possa parecer que muita gente pode até se perguntar, mas você não era milícia, mas eu ia ser o dono da milícia. Você não vê um dono de milícia novo. Essas pessoas novas que você vê na milícia, na verdade, são testa de alguém, pô. A verdade é o testa de ferro de alguém. Por trás dessas pessoas, tem sempre um cinquentão como eu. Tem sempre um cinquentão como o Macalé, para organizar isso. Que tenham acesso a um coronel, que tenha acesso a um delegado, ou a 20 delegados, ou a 50 delegados, ainda mais eu, pô. Trabalhei 10 anos na Polícia Civil e 10 anos na PM. Todas as pessoas que eu trabalhei na época, os oficiais que eram tenentes são coronéis. Pô. Chegaram a altos cargos. Todos os delegados que eu vi novinhos, hoje são delegados, são chefes de polícia. Então, o meu acesso era ótimo até eu ser preso. Tá? Então, seria muito interessante me ter como sócio. Seria muito interessante ter o Macalé como sócio. Porque se a gente for colocar simplesmente os valores em si na mesa, para eles não é nada. Eles fazem isso há 30 anos. Tanto o Chiquinho quanto o Domingos, ninguém faz nada ali com relação à grilagem em Jacarepaguá sem a ajuda deles de alguma forma. Tá? Sem a anuência deles. Por quê? Se vocês repararem, todas as leis, todos os projetos deles não tem outra coisa. É sempre em cima do mesmo tema de regularização de imóvel, que, na verdade, é regularização de uma invasão, regularização do fenômeno grilagem. Tá? Nada mais é do que isso. Todos os projetos que eles fazem são direcionados àquilo ali. Então, é uma coisa, obviamente, que deve ter uma coisa ou outra diferente disso, tá? Mas o foco é esse. Tá? Então, isso aí envolve empreiteiras, envolve profissionais para topógrafos, envolve esse monte essa gama de profissionais. Tá? Como, no caso, eu já havia falado anteriormente, sobre a empreiteira do Ronald. Eu não sei se ele tem isso no papel, mas o Ronald é um dos maiores construtores daquilo ali. Todos aqueles prédios de Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, tem que passar pelo crivo do Ronald. O Ronald é o construtor. Eu não sei se existe, eu acredito que ele tenha um CNPJ ou mais de um CNPJ vinculado a essa atividade. Tá? Mas se não precisa, ele que faz. É o Ronald. E o Ronald estaria na incumbência de fazer a parte que ficaria para eles, que é o Medellín 1, tá? Atrás do Aras. O nosso lá, se quiséssemos os serviços de pavimentação, de urbanização em geral, de esgoto e tudo, seria com o Ronald. Porém, teríamos que esperar ficar pronto o Medellín 1, os 500 lotes prontos lá, tudo calçado, iluminado, ruas prontas, calçadas prontas e loteado pelo topógrafo. Tá? Tudo isso aí não é feito assim, não é uma coisa desorganizada. Eles tentam organizar o máximo para quê? Para depois que eles aproveitarem os projetos de lei que eles vão fazer, a coisa tem que estar enquadrada. Então eles já se antecipam. Não quer fazer simplesmente como faz dentro
dentro do Rio das Pedras, por exemplo, aquelas ruazinhas que já não cabe mais nada. Ali o cara vai subir um prédiozinho e acabou. Ali não tem mais ou menos uma coisa organizada, não tem como mais ser organizado. Mas um terreno que vai começar agora do zero, ele vai ser organizado. Ele vai ter água, esgoto, tudo bem tratado. Pô, vai ser uma coisa bem organizada. Então, você seria ali sócio e futuro dono da área. Futuro gestor, eu e Macalé. Perfeito. Em relação, o senhor conhece o nacional identificado como Belém? Belém é um topógrafo. Eu conheço sim, ele já prestou serviço para mim, particularmente no meu terreno de Angra. Tá? Eu precisava fazer um muro de contenção e a movimentação de terra para diminuir a declividade do terreno. Eu precisava fazer a contenção e para isso precisa do topógrafo. Para fazer o projeto tem todo um processo com a prefeitura de Angra. Então o Belém fez esse serviço para mim em particular, tá? O meu terreno comprado para minha família e que na verdade eu ia acabar fazendo bangalôs para alugar. E também estava trabalhando paralelamente para a gente no terreno que a gente estava tentando já há uns 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano, invadir na Ayrton Senna, que dá os fundos para a favela do Gardenia Azul, mas a entrada pela Ayrton Senna. O Belém também era o responsável. Tá? Ali sairiam 80 terrenos. Tá? E desses 80 terrenos, 40 ficaria para mim e para o Suel, e 40 ficaria para uma pessoa que se apresentou como... Mas isso não tem nenhuma relação com o fato que... Não, eu estou falando só sobre em relação ao Belém. Ao Belém, a atuação tá? do Belém. Exatamente. E então, ali ele trabalhava, ele realizava esse serviço de topografia ali no local Gardenia e área de milícia. O Belém, ele trabalha para todas as milícias ali de Jacarepaguá. Ele pode fazer um trabalho para mim lá em Angra, como pode fazer para uma empresa. Estou conhecendo esse cenário. Eu conheci dentro do Gardenia Azul. Fui apresentado a ele, não lembro exatamente quem me apresentou, mas eu conheci ele no bairro do Camaleão. Apertei a mão dele, falei que precisava dos serviços dele. Ele estava fazendo uma medição de um terreno lá que não era nosso, tá? Não sei de quem, e falou assim, quando é isso? Eu falei, vai ser mês que vem, pode ser? Para levar a Angra, que eu precisava de uma autorização da prefeitura de Angra já para começar os trabalhos de topografia, também tem a autorização da prefeitura. E quando eu obtive a autorização, marquei com o Belém, ele foi para fazer esse trabalho para mim lá. Só que, paralelamente, ele também estava fazendo dessa nossa invasão lá próximo ao Gardenia Azul. Tá? Também era o Belém, o topógrafo. E ele é antigo nisso, ele sempre trabalhou para mim, todos os milicianos ali que queriam fazer um loteamento, era com o Belém. Porque, na verdade, ele é um profissional, ele vai trabalhar para qualquer um. Qualquer pessoa que chamar, ele vai fazer. Ele vai dar a planta lá, ele faz as plantas que são, né, o projeto em si, né? E entrega. A empresa dele é legal, ele é um profissional liberal, então ele faz rindo. Por quê? Porque ele está ganhando o dinheiro dele e não quer saber para quem está fazendo, ele quer fazer. O senhor conhece o nacional identificado como Geleia? Geleia, sim. O Geleia ele é uma espécie de despachante, que ele é um dos caras que faz a legalização da grilagem. O que eu quero dizer com a legalização, entre aspas? O Geleia, você simplesmente fala assim, está pronto, já tem o projeto topográfico, o projeto, o loteamento tá aqui pronto, que eu digo a nível de papel, de documento ainda, tá? Antes de botar qualquer máquina. Então, para botar a máquina, já vamos fazer um documento? Vamos. Quanto vai ser isso? Aí ele vai cobrar o preço dele, 50 mil, 100 mil, de acordo com o tamanho do terreno, ele vai te cobrar, vai fazer o preço, tá? E ele tem os acessos, ele levanta tudo que o senhor imaginar, ele vai levantar no nono RGI. Vai levantar os documentos, vai conseguir carimbo, vai conseguir registrar com datas retroativas. Eles fazem miséria no nono RGI. Isso é coisa antiga já, tá? Então, o Geleia, Jorge Panaro, o filho do Panaro, que eu não me lembro o primeiro nome, mas é Panaro, esses caras, eles têm um acesso muito grande ao nono RGI. Então, se eu cismar de entrar numa terra hoje e não houver resistência, em 15 dias eu já mando fazer o documento. Não tem resistência, ninguém apareceu. Primeira coisa, limpa o terreno. Quando limpar o terreno, se existe um dono e ele não mandou limpar, esse dono vai mandar alguém ver quem é que está mexendo no meu terreno. Isso é óbvio. Então, quando você limpa, primeiro passo de uma grilagem, limpou o terreno.
ninguém mexeu, ninguém botou a cara, tu continua. Aí tu começa a botar cerca de arame farpado. Ninguém se manifestou, tu já pode chamar o Gelé ou o Panaro. O Panaro, a atuação deles é muito maior ali no Zema, Tijuquinha e Rio das Pedras. Tá? Ali, eu posso dar um exemplo até bem recente, que eu acredito que tenha sido em 2016, relacionado a uma loja de material de construção chamada Martelão. Martelão, material de construção. Eu não sei se o nome está exatamente esse, mas é Martelão, material de construção. Em frente ao Martelão tinha um brejo. Não dava nem para pisar, porque ia afundar até o joelho de lama. Eles foram aterrando, até porque para eles o que não falta é aterro. Tá? Chegaram para frente, fizeram hoje, se eu passar lá, simplesmente consultar pelo Google e passar no Street View, vai ver aquele mega depósito com milhares de tijolos, com um depósito imenso, legalizado pelo Panaro. Isso eu sei porque na época foi totalmente divulgado. O brasão, quando eu digo o brasão, na verdade são os dois, né, cara? A gente nunca fala assim, o brasão, qual? Não. Quando fala de um brasão, está falando dos dois. Porque, na verdade, eles andam juntos, trabalham juntos e articulam essas grilagens juntos. Tá? Então, é uma coisa muito antiga. É uma coisa... Para quem mora, eu era morador, eu era empresário em Rio das Pedras. Eu tinha 1.300 alunos na minha academia. Então, eu via as coisas acontecer, eu escutava de 1.300 alunos, 28 funcionários, eu escutava essas coisas, esse tipo de comentário. Tá? De que não existiria a grilagem sem eles. Não teria como você legalizar um documento ali sem eles. Eles eram a peça-chave para quê? Para dar a titularidade ao comprador. Vai dar um documento, ninguém reclamou, e passa a ser teu e depois ninguém mais tira. Depois de um certo tempo ninguém tira. Inclusive, é até interessante falar o seguinte, muitas vezes o próprio dono manda grilar. Não sei se vocês têm conhecimento de como isso funciona, mas a dificuldade encontrada em quê? Em fracionar o grande terreno. Um grande terreno, vamos supor, o cara tem 1 hectare ali, mas é área rural. Então, ali, por exemplo, esse que eu estou falando do Martelão e do Fusão, com certeza é a influência dos irmãos. Na frente tem a tal da Pedra da Panela. Aquilo é uma fazenda, pô. Uma fazenda, uma criação de porcos. Tem meia dúzia de porcos lá, mas é uma fazenda que já foi uma criação de porcos há muito tempo. E as pessoas estão chegando. Eles estão chegando. Então, estão tomando. Uma vez eu fui procurado por uma advogada, que eu nem lembro que me apresentou essa advogada, para tentar interferir nisso. Eu falei, não, peraí. Acho que eu não sei bem o que falaram para ela. Eu falei, não, eu sou dono da academia, pô. Mas eu acho que aí já entra o quê? A influência do meu nome. Mas você me ajuda. Você pode interferir nisso, que eu consigo um pedaço, para a pessoa ter uma ideia. Ela conseguiria um pedaço da terra se eu peitasse eles. Ela me daria um pedaço da terra, mas... Eu falei, não, meu negócio é academia. Eu tinha 1.300 alunos. Eu não precisava me envolver nisso. Tá? Eu estava ganhando 100 mil por mês ali fácil. 2013, 2014. Eu não ia entrar no problema... entrar no caminho dos caras que estão... Deixa eles grilarem, o problema não é meu, desde que não grilem minha academia. Então, era basicamente isso. Então, o próprio dono, às vezes, ele também grila. Por quê? Porque ele não quer perder o dinheiro na legalização. É caro legalizar isso. Fatiar o terreno fica caro. O cara dividir em lotes. Isso não é uma coisa simples. Então, o que ele faz? Ele manda as pessoas certas grilarem, vende tudo, ele diz que estava na Europa, de repente até vai realmente para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para onde quiser, e diz que quando voltou, deu de cara com aquilo. Pô, quando eu voltei já estava tudo loteado, vendido. Aí ele vira uma vítima, na verdade ele botou o dinheiro no bolso de forma muito maior, porque ele fatiou o negócio. Tá? Isso faz parte da grilagem. Especialidade deles, isso na verdade é uma grande quadrilha. Tá? Tanto Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, os milicianos que ocupam os terrenos, faz parte de uma quadrilha. As pessoas que legalizam, o Gelé, por exemplo, ele é uma peça importante nessa quadrilha. Porque ele vai legalizar. Ele vai dar uma legitimidade através de fraude no cartório do nono RGI. Então, é uma peça importante para a mecânica de tudo isso. Tá? Então, eu quero deixar claro, doutor, que ali eu não fui contratado para matar. Eu não sou um matador de aluguel. Eu fui contratado para ser sócio e para ocupar a área. Tá? Eu e o Macalé seríamos as pessoas responsáveis
porque automaticamente eu segurando todos os problemas do meu condomínio, eu seguro as dele. A parte administrativa, a nível de prefeitura, de união, seja o que for, isso aí eu não tenho ingerência, mas eles têm. Essa parte eles resolvem. Eles são os políticos que só trabalham com isso. E eu não. Mas eu sou o cara da delegacia, eu sou o cara do batalhão, eu sou o cara que bota o dedo na cara do mal-criado, do miliciano mal-criado. O senhor alcançou? A parte da exploração, a parte da administração e exploração de serviços ali que são tradicionalmente explorados pelas milícias do Rio de Janeiro, os senhores fariam essa parte. Esse eventual loteamento. Exatamente. A gente assumir, na verdade, é criar uma milícia nova. Uma nova milícia. Tá. Eu vou para a parte do que também eu preciso esclarecer, que no dia 12 de março, portanto, 2 dias antes do homicídio da vereadora Norberson, o senhor faz as pesquisas em nome de Marielle e nome não, na verdade, CPF da Marielle e da sua filha Luiara, correto? Dali, a resultante de uma dessas pesquisas é justamente o endereço antigo endereço da Marielle, na época de casada, que era da Rua do Bispo. Sim. E o senhor pega as resultantes dessa pesquisa e insere ele no Google Street View para verificar, eventualmente, ele o local, a fachada do prédio, enfim. Sim. Mas o senhor relata anteriormente que o senhor já havia feito o reconhecimento do local. Sim. Como o senhor indica e responde o motivo de jogar esse endereço no Google Street View? Sendo certo que o senhor já havia feito uma precursora no local. Sim. A verdade é a seguinte, a operação em si estava demorando muito, porque o endereço que nós tínhamos recebido deles, era justamente o endereço da Rua do Bispo. E até dezembro a gente não tinha conseguido lograr nem êxito na execução e nem evoluir, de jeito nenhum, não evoluía. A coisa não andava. Então estava empacada. Na segunda reunião que nós tivemos com os irmãos em dezembro, eu e Macaré fomos lá pleitear o quê? Mudar essa estratégia, e de que eles tinham dito que não podia de jeito nenhum, porque era a ordem do Rivaldo, não podia ser de outra forma. O Rivaldo determinou, eu não posso passar por cima das ordens do Rivaldo, então nós continuamos sem ter o que fazer, sem ter o que ir. Não evoluiu, porque a gente queria o seguinte, mudar. Não, vai ser a partir da Câmara de Vereadores sim, porque o cara está dentro no gabinete, pô. Ele pode cuidar da parte administrativa, ele pode segurar o rojão, tudo bem, é para isso que ele está lá. Mas a parte operacional, na verdade, isso até incomodou a gente. Porque quem está na rua sou eu, quem estava na rua era o Macalé. Quem tinha a dinâmica da coisa era eu. Então, uma exigência do ex-chefe de polícia fez com que isso atrasasse 6 meses, 5, 7, quase 7 meses. Uma coisa absurda. Então, nós decidimos o quê? Eu decidi pesquisar novamente para ver se conseguia uma atualização de endereço. Porque a gente chegou a se perguntar, falou, cara, será que essa mulher ela mora lá ainda? Porque a gente não via nada. E às vezes que a gente passava não tinha como parar o carro. Ali é um lugar realmente difícil você fazer o chamado abajur, né? Você não tem como parar o carro para fazer um abajur ali. Senão você vai ser abordado. Pô. Então, aquilo ali me fez com que eu falei, Macalé, eu vou pesquisar novamente para ver se no cadastro de endereços dela vem um endereço novo. De repente está morando em outro lugar, pô. Então, no dia 12, eu arrisquei a pesquisa para quê? Para ver se vinha um endereço novo. Quando você faz a pesquisa nesse site, vem os parentes. Eu cliquei na filha. Por que na filha? Porque muitas vezes a pessoa está morando, mas quem alugou foi a filha. O senhor está entendendo? Então, era uma possibilidade. Mas não, continuou dando o mesmo endereço. Então, não saímos do lugar. Eu acessei o Google para ver aquilo ali, para buscar inspiração, porque eu já estava desanimado. A coisa estava... já estava desanimado com isso. Não andava. A coisa não andava. Então, quando eu acessei na Rua do Bispo, no dia 12, 2 dias antes do crime, foi uma coincidência até a proximidade da data, mas o que eu buscava anteriormente, no site de busca, era um endereço novo. Não obtive êxito, nem com ela,
nem pesquisando a filha, que também batia no mesmo endereço da Rua do Bispo. Eu abri aquele endereço, eu olhei o portão, eu devo ter ficado meia hora olhando para aquele portão, meia hora olhando para a esquina, meia hora olhando para qualquer coisa, para ver se buscava uma saída para esse negócio. Porque aquilo ali já estava uma coisa cansativa. E tudo que começa errado tende a dar errado. Então, um negócio desse que poderia ter sido feito em uma semana ou 15 dias no máximo, já estava indo para 7 meses. Pô. Então, a tendência de dar errado, a probabilidade de dar errado já estava assustando. Então, quando eu abri ali no dia 12, coincidentemente, 2 dias antes dela morrer, foi para buscar qualquer inspiração. Eu cheguei, inclusive, a pensar até num prédio da frente. Falei, alugar. Mas alugar você deixa um rastro. E na frente não é um prédio, é um hospital, se eu não me engano, uma clínica, sei lá, alguma coisa assim. Então, uma empresa. Então, eu falei, aquela abertura minha ali no Google Street View foi para tentar buscar qualquer possibilidade, porque já tinha se esgotado. Estava cansativo e preocupante com essa questão de que poderia dar errado. Porque aquele ditado que o que começa errado pode dar errado, a gente já estava começando a acreditar muito nisso. Então, vamos tentar. E ali eu dei uma olhada, uma coisa de polícia. Muitas vezes vocês mesmos já devem ter analisado um papel 500 vezes, mas no número 501 vocês acharam a solução. Por quê? Porque a insistência, às vezes, de olhar para aquilo pode acender uma luz, te trazer luz ao fato. Tá? Pode te trazer uma inspiração nova. Se você olhar 501. Talvez você tenha batido na trave 500 vezes. E foi uma tentativa. Por que nessa ocasião, nesse mesmo dia 12, você pesquisou o nome do Renato Cinco? Ou o CPF? Foi pelo CPF, pelo nome? Eu não sei exatamente se o Macalé tinha falado comigo alguns dias antes. Ele voltou a falar do Renato Cinco. Ele toda hora falava desse cara. Eu não sei se ele tinha tido algum problema com ele. Eu não sei exatamente. Por que a pesquisa do Renato Cinco? Porque o Macalé não falou, nunca se tocou no assunto em matar Renato Cinco. Nunca falaram isso. Ele era um cara que estava no radar há 2 anos, mas nunca se cogitou matar o Renato Cinco. Tá? Eu não sabia exatamente qual era a intenção do Macalé com o Renato Cinco. Mas foi ele que solicitou. Foi, com certeza, com certeza. Tudo relacionado ao pessoal, quem trazia era o Macalé. Tá? E o Macalé, toda vez que trazia qualquer nome do pessoal, ele sempre dizia, tive final de semana com os padrinhos, fui não sei onde, e tive com os padrinhos. É sempre aquelas rinhas, é sempre aquela mesma história de passarinho, de Macalé andava pelos matos lá, né? Coisa dos passarinheiros. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma ponderação, doutor? Alguma? Não. Isso aí. Mais alguma coisa que você quer esclarecer? Não, se o senhor quiser perguntar, você pode perguntar na batalha. Sem mais perguntas, encerra o ato às 19h32. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.